A aula pública de hoje discute o racismo. Neste programa, gravado na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Djamila Ribeiro. Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, Djamila é secretária de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Superar o racismo é um dos desafios da sociedade contemporânea. Ao redor do mundo, crescem manifestações de ódio e intolerância contra negros, imigrantes e outros grupos sociais. Em contrapartida, movimentos sociais e coletivos negros se movimentam para exigir políticas públicas para frear a discriminação. O objetivo é confrontar os sistemas de opressão que favorecem um grupo em detrimento de negros e outros grupos sociais. Para especialistas, investir em cotas e políticas de educação étnico-raciais é uma das alternativas para consolidar a luta contra o racismo. No entanto, grupos conservadores afirmam que essas medidas colocam os negros como vítimas e ajudam a reafirmar o racismo. Mas afinal, como desenvolver políticas para frear a violência contra a população negra? Como o mundo pode superar o racismo? Eu gostaria de falar mais sobre o Brasil, porque o racismo ele tem características específicas a partir do país que a gente está falando. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente sabe que o racismo lá, a gente está falando de um país que teve um apartheid constitucionalizado, que estava na Constituição a questão do apartheid. Se a gente for falar da África do Sul, a mesma questão. E quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente não está falando só do grupo negro, a gente está falando também dos latinos, a gente está falando de outros grupos que sofrem racismo também nos Estados Unidos. Ou também na Europa, por conta da imigração, a gente pode falar também de um neorracismo, que é isso que acontece com os povos africanos e que vão para esses países. Então, a gente está num país que teve 354 anos de escravidão, um país que foi o último do mundo a abolir a escravidão, bom de se dizer, e um país que, no pós-abolição, no processo de industrialização do Brasil, não criou mecanismos de inclusão para a população negra. O que aconteceu com a população negra no pós-abolição? Os homens negros, majoritariamente, ficaram sem emprego, sem trabalho. Não foram eles que ocuparam os postos de trabalho no processo de industrialização, muito pelo contrário. E as mulheres negras, elas foram trabalhar como domésticas, como empregadas domésticas, nas casas onde antes elas eram escravas. Então, tem uma relação direta entre trabalho escravo no Brasil, escravismo e trabalho doméstico, que se respinga até hoje quando a gente vê quarto de empregada, que é um quarto sem janela na área de serviço. Quando você entende essa realidade racista, quando você entende esses mecanismos criados para excluir a população negra, você jamais vai ser contra, por exemplo, políticas de ações afirmativas. Você não vai ser contra políticas de inclusão, quando você entende essa realidade. Eu acho que é muito importante a gente se incorporar desse debate, porque não é só responsabilidade da população negra acabar com o racismo. Então, quando a gente tem uma sociedade racista, que a cada 23 minutos um jovem negro ele é morto, uma sociedade que nos últimos 10 anos aumentou em 55% assassinatos de mulheres negras, que quando a gente fala de mortalidade materna, são 61% de mulheres negras morrendo. A gente está falando de um país que está matando um grupo e não está dando oportunidades iguais. E quando a gente não dá oportunidades iguais, a gente perde muitos talentos, a gente perde diversidade, a gente perde muito enquanto nação. Né? Porque imagina se as oportunidades fossem melhores, a gente podia criar muito mais, a gente poderia ter muito mais criação em todos os espaços. É o país que perde. Então, quando o país perde, significa que é uma responsabilidade de todos e todas pensar um outro modelo de sociedade, porque esse está falido, porque esse não está dando certo. E, enquanto uma pessoa que está hoje no poder público, eu acredito que o poder público também, obviamente, né, precisa se sensibilizar para esse debate e criar políticas efetivas de combate ao racismo. Né, e tratar a questão racial e de gênero não como políticas especiais, mas é uma política especial. Né, porque a gente está falando da maioria da população.
Então, se o racismo ele é um elemento que estrutura todas as relações sociais, se ele está presente em tudo, então é necessário pensar nisso quando a gente vai pensar políticas de maneira transversal. Né? Então, quando a gente vai pensar habitação, quando a gente vai pensar educação, quando a gente vai pensar saúde, a questão racial tem que perpassar todas as políticas e não ser políticas localizadas e políticas específicas ou especiais. Porque quando a gente melhora a vida da população negra, a gente está melhorando a vida da cidade. A gente está melhorando a vida do país. A gente não está melhorando só a vida das pessoas negras. E como pessoas que estão em espaços ou ocupando espaços de privilégio, é necessário se apoderar desse debate para a gente pensar qual é o modelo de sociedade que a gente quer. Né? A gente quer um modelo de sociedade onde todas as pessoas têm oportunidade, ou só as pessoas como nós. É a gente começar a se responsabilizar. E não culpar, se sentir culpado, né? Porque a culpa acho que não leva a lugar nenhum. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu me sinto culpada por ser branca e por ter privilégios. Aí fica num discurso que não avança, fica, ai, querida, tá bom, né? Você fica lá, sei o quê. E assim, culpa não leva a nada. Então, porque quando você só se culpa, você fica inerte e você não faz nada. Agora, a responsabilidade não, a responsabilidade leva à ação. Então, eu me responsabilizo também por isso que acontece na sociedade. Então, o que eu posso fazer para mudar? Né? Qual que é a minha responsabilidade na mudança? E eu acho que essa responsabilidade é ouvir os movimentos, se você é gestor público, se sensibilizar para essas questões, se você é professor, trabalhar os temas em sala de aula, se você é empregador, empregar pessoas negras, mulheres, pagar o mesmo salário, se você... está numa rodinha de amigos, ouve piada racista, você interferir e falar, olha, isso é racismo. Eu acho que desde o microespaço que a gente está, aqui enquanto indivíduo, até as pessoas que estão ocupando lugares em que realmente pode fazer mudanças institucionais. Eu acho que é essas mudanças que a gente tem que começar a se responsabilizar para fazer a pergunta, qual é o tipo de sociedade que a gente quer? E a pergunta também, até que ponto a gente alimenta o poder que a gente diz combater. Né? Se o racismo é um elemento que está colocando um grande grupo da sociedade na marginalidade, você se fazer a pergunta, né? Qual é a minha responsabilidade nisso e até que ponto eu estou compactuando com esse poder que está colocando essas pessoas na marginalidade. Agora, Djamila responde a pergunta da correspondente de Ópera Mundi. O racismo é bastante presente na sociedade americana. Em 2015, 346 negros foram mortos pela polícia, segundo o site Mapping Police Violence. Só neste ano, 160 negros afro-americanos já foram mortos. A história americana mostra evidências de que o racismo é uma prática cultural institucionalizada no país. Na sua opinião, como enfrentar esta situação, uma vez que os afro-americanos representam 13% da população dos Estados Unidos, mas contabilizam mais da metade dos presos envolvendo crimes com drogas? Recentemente, a gente trouxe uma ativista, pesquisadora norte-americana, Deborah Small, em que ela justamente faz esse debate de como que a guerra às drogas nada mais é de uma forma de escamotear o racismo institucional. Porque, na verdade, ela trouxe os dados. As pessoas que mais usam drogas não são as pessoas negras de periferia, ao contrário. Né? Mas um garoto branco da Vila Madalena que usa droga, ele não vai preso. Agora, o garoto negro, ele é metralhado porque confundiram um saco de pipoca com um saco de drogas. Então, na verdade, o que a gente está falando quando a gente fala da guerra às drogas nada mais é do que uma justificativa para exterminar a população negra e encarcerar em massa a população negra. Então, aumentou em quase 500% aqui no Brasil o número de mulheres encarceradas, e essas mulheres são negras. Mulheres que foram pegas com pouquíssima gramas, por exemplo, de maconha, por exemplo, ou mulheres que realmente encontraram ali no tráfico uma forma de ganhar vida, mas um tráfico extremamente pequeno, não é o grande tráfico. Né? Então, a gente está num país em que uma mulher com um pouquinho, sei lá, uma trouxa de maconha, ela é presa, seus filhos são colocados em abrigos e um helicóptero com não sei quantos quilos de cocaína num lugar que a pessoa não está presa, entendeu? Muito pelo contrário. Nos Estados Unidos, tirando, obviamente, todas as diferenças, a gente tem similaridade nesse sentido que a guerra às drogas é usada como uma forma de encarcerar em massa a população negra. Nos Estados Unidos, atualmente, você tem mais negros encarcerados do que negros escravizados na época da escravidão. Então, que isso é uma forma de controle social da população negra.
né? E o quanto que a gente precisa se apoderar desse debate para a gente não compactuar com esse tipo de discurso, com essa narrativa hegemônica, né? E aqui no Brasil, a Deborah Small, por exemplo, ela ficou muito assustada. Ela esteve no Rio de Janeiro, em Salvador, e quando ela esteve no Complexo do Alemão, ela ficou apavorada, porque por mais que nos Estados Unidos também ela percebe uma realidade extremamente violenta, no Rio de Janeiro ela ficou extremamente assustada de ver os UPPs andando com metralhadoras. Mas é normal isso aqui? Não deveria, né? Mas acabou sendo naturalizado. Então, quando morrem meninos negros tomando 111 tiros em Costa Barros, 111 tiros num carro, muitas vezes a gente não se assusta. É como se a gente quisesse encontrar uma justificativa. Mas eles mereceram. Agora, se acontece a mesma coisa no Leblon, com jovens brancos de classe média, a sociedade inteira estava em choque, todo mundo ia fazer hashtag no Facebook, Leblon vive, alguma coisa do tipo, né? E aí a gente percebe por que todas as vidas são importantes. Óbvio que todas as vidas são importantes, mas é preciso perceber que nem todas as vidas foram construídas para importar e para serem importantes. Eu fui estudar teóricas negras no meu mestrado, eu tive que fazer um trabalho de fora para dentro. Foi a militância que me deu isso, não foi a academia. Eu só estudei autores brancos e europeus, como se pessoas negras de outros continentes não produzissem conhecimento. Os nossos próprios autores negros brasileiros, eles não são estudados na academia. Isso também é assassinato, porque imagina você crescer num mundo onde você não se enxerga positivamente, onde parece que você não produz intelectualmente, isso também é genocídio. Né? Porque essa construção teórica não é meramente uma construção teórica, existe toda uma ideologia por trás dela. Então é necessário a gente discutir, eu acho que o primeiro ponto para o Brasil avançar nessas questões, até diferentemente dos Estados Unidos, é a gente começar a discutir isso de maneira mais séria e sem romantizar essas questões que são violentas aqui no Brasil, e a gente fazer um debate mais sério desses temas, porque a gente gosta muito de louvar as pontes que existem entre nós, mas a gente não quer falar dos muros que nos separam e continuam nos separando.